Bom, senhoras e senhores, falaremos sobre a National Football League, também conhecida como NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Se você puder voltar. Então, explicando mais ou menos rapidinho as dicas. Então, oval, porque a bola é oval. Setembro, porque a temporada da NFL começa em setembro, inclusive está começando uma agora. E é muito interessante, a gente fica de fevereiro até setembro sem nenhum jogo, então a espera é por setembro, então setembro sempre chega. 91,44 é o tamanho de uma jarda em centímetros. 32 é a quantidade de times que a gente tem na liga. A Gisele Bündchen é ex-mulher do Tom Brady, também conhecido como o melhor de todos os tempos. E esse show esqueci o nome do show agora, vou colocar na edição, mas ele é responsável pelo show do intervalo do Super Bowl, como a gente conhece hoje em dia, com um artista muito foda. Então pode passar aí. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre futebol americano e as regras. Como são as regras, como é o jogo na NFL. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da liga, por que assistir e algumas curiosidades. Bom, explicando o jogo, são 11 jogadores em campo por time. São 53 jogadores no total, que um time pode ter na sideline, que é o lado ali do campo. O campo, como vocês veem, ele tem 100 jardas, ele começa da linha ele começa ali embaixo de 0 jardas, vai até a linha de 50 e de lá até o fim do outro campo tem mais 50 jardas. Cada time, quando ele tem a posse da bola, ele tem 4 jogadas para avançar 10 jardas, e aí se eles conseguirem avançar essas 10 jardas, eles ganham mais 4 jogadas para avançar 10 jardas, e o objetivo é chegar na end zone do time adversário, que são as duas áreas, os dois retângulos sem marcações, para realizar a pontuação. Então tem 3 situações, o ataque, a defesa e o time de especialistas. Então, o ataque é o time com a posse da bola no momento. Então, o objetivo dele é justamente avançar 10 jardas para ir chegando mais próximo da end zone. A defesa tem como objetivo parar o ataque, então forçar eles a não avançarem 10 jardas em 4 descidas. E o time de especialistas, eles entram em alguns momentos um pouquinho diferentes do jogo. Principalmente quando um time vai devolver a bola para o outro, o jogo vai ter início, ou quando são jogadas de pontuação por chute. Então, o extra point e o field goal, a gente já vai chegar nisso tudo. Bom, falando um pouquinho das pontuações, o touchdown ele vale 6 pontos. Um touchdown acontece quando você chega na end zone do time adversário. Então, você cruzou o campo todo e você chega lá, você marca 6 pontos. Podem acontecer touchdowns por parte da defesa, então se o quarterback ele lança a bola e um adversário da defesa pega a bola e sai correndo e chega na end zone, 6 pontos, isso é chamado de pick six. E também podem acontecer touchdowns com um time de especialistas em campo. Depois do touchdown, você tem 2 opções. Você vai para o extra point, que é um chute de 25 jardas, que vale 1 ponto extra em cima do que você já apontou. Então, no total, com o touchdown, você marcaria 7 pontos. Ou você pode ir para conversão de 2 pontos, que o nome é bem sugestivo. Então, você sai da linha de 2 jardas para a end zone, e você tem uma jogada para avançar essas 2 jardas e completar um passe ou uma corrida dentro da end zone. E o field goal, que é um momento específico em que o time pode não ter conseguido avançar 10 jardas em 4 descidas. Ele escolhe por chutar o field goal se ele estiver perto o suficiente do Y. Então, aí se ele acertar entre os 2 postes do Y, ele ganha 3 pontos.
E o safety, que é uma jogada um pouquinho mais complexa de explicar, mas é quando um jogador do seu time ele é derrubado dentro da própria end zone, e aí o time que estava defendendo e que conseguiu derrubar esse jogador dentro da end zone dele recebe 2 pontos e a posse da bola na próxima campanha. Bom, explicando aqui um pouquinho sobre a estrutura da liga como um todo. São 32 times e eles são divididos em 2 conferências, a AFC e a NFC. A AFC é a Conferência Americana e a NFC é a Conferência Nacional. Cada conferência ela é subdividida em 4 divisões, a divisão Norte, Sul, Leste e Oeste, e a temporada regular ela tem 17 semanas. Dessas 17 semanas, são 16 jogos para cada time, e uma dessas 17 semanas é uma rodada de descanso. E depois da temporada regular, os melhores times eles vão para os playoffs, que é o auge assim, da NFL, que é o mata-mata da NFL. E aí, na verdade, é só mata, não é mata-mata, é porque é jogo único. Então, aqui mostrando a divisão dos times. Então, a Conferência Americana e a Conferência Nacional. E aí, da esquerda para a direita, a gente tem a Conferência Leste, Norte, Sul e Oeste. Então, a que começa com o New England Patriots ali é a Leste da Americana, aí a Norte com Baltimore, a coluna do Houston é a Conferência Americana Divisão Sul, e a última coluna ali, que começa com Kansas, é a Conferência Americana Divisão Oeste, e da mesma forma na Conferência Nacional. Então, cada coluna é uma divisão. Depois, as melhores campanhas da temporada regular vão para os playoffs. Então, as 2 melhores campanhas de cada conferência têm o bye, que é uma semana de folga ali, enquanto os outros vão ter que jogar o wild card, que é uma espécie de repescagem. Não é uma repescagem, mas explicando em termos comuns, seria uma repescagem. E aí, essa é a divisão de seeds. Então, o quarto pega o quinto, o terceiro pega o sexto e o segundo pega o sétimo, das melhores campanhas. E aí, quem teve a melhor campanha de cada conferência tem essa semana de folga. Depois do wild card, vão para os divisionais, que são as semifinais de conferência. Então, são 2 jogos com 4 times, e depois os ganhadores de cada jogo vão para a final de conferência. E aí, em cada conferência, sai um campeão, o campeão da Conferência Americana e o campeão da Conferência Nacional, e esses 2 vão jogar o Super Bowl, que é a final da NFL. Bom, e aí por que assistir? É um jogo muito estratégico, ao contrário do que muitos pensam. Não é só físico, as jogadas têm que ser muito bem desenhadas e trabalhadas. Então, para quem pensa que é só porradaria, para quem pensa que é só um monte de homens se socando, se batendo um de frente com o outro, não é muita estratégia. Os playoffs são loucos, já vi diversas viradas, inclusive na última temporada teve uma virada muito boa de Jacksonville. A rivalidade entre times é absurda, principalmente dentro das divisões. Então, times como Green Bay e Chicago Bears têm rivalidades muito grandes. Os Dolphins com os Bills, só para citar alguns exemplos. Se você tem interesse em conhecer esse esporte, é muito divertido. No começo é um pouco complicado entender todo o sistema de faltas, o sistema de pontuação, o sistema de jogadas. É um pouco complicado, mas conforme você vai assistindo, você vai pegando tudo. E a temporada está começando. Esse final de semana passado a gente teve a primeira semana da temporada. Agora amanhã, quinta-feira, a gente vai estar entrando na segunda rodada e já começa com o jogo, o Thursday Night Football. E, é uma experiência muito da hora começar a assistir NFL. E eu tenho certeza que vocês gostariam
podem gostar. E aí agora umas curiosidades. A gente tem um brasileiro na NFL, o nome dele é Cairo Santos, ele joga pelo Chicago Bears. Ele é kicker, então ele é o cara que coloca a bola em jogo no kickoff e ele também é o responsável por chutar os extra points e os field goals. E, se eu não me engano, o nome dessa série é In Living Color, ou On Living Color. E ela é... O show do intervalo do Super Bowl começou na década de 60. Só que até a década de 90, ele era um show muito... a bandinha na cidade, tocava umas marchas, isso e aquilo, e a galera não se interessava muito. E aí o que aconteceu? Em 1992, a CBS, que é uma empresa de televisão americana, ela tinha os direitos do Super Bowl e, para quem não sabe, o intervalo do Super Bowl é um dos momentos que tem o intervalo comercial mais caro do mundo. E tava passando o show do Super Bowl e ninguém tava muito aí. E aí a sacada da Fox foi passar um episódio dessa série no momento do intervalo. E com isso, muita gente saiu da CBS e foi para a Fox. E fez a CBS perder uma grana com os patrocinadores do intervalo, porque não tinha tanto público assistindo. Resultado, a CBS, no ano seguinte, contratou um artista aí, que quiçá fez o maior show da história do Super Bowl, que foi em 93, o Michael Jackson, com uma das apresentações mais icônicas da história do Super Bowl, com certeza. Bom, foi esse meu apresenta. Obrigado, gente.